Fala galerinha minha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa é a segunda parte da nossa aula sobre os Hebreus. Vou tirar essa música aqui, né? Vocês estão ouvindo Magnita Judaica, que fala sobre a música, o povo hebreu, né? Na época de Davi, da época de Abraão. Bem, gente, então nós temos aqui o início da nossa aula de hoje, uma primeira perguntinha. Começar logo com uma pergunta: por que os povos hebreus deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários? Será que você já tem condições de responder essa pergunta? Então nós vamos falar sobre muitas questões que ficaram da primeira aula, né? É claro que um assunto tão complexo como esse não daríamos conta numa aula só, né? Num vídeo só. Então eu separei em partes e aí nós vamos nos aprofundar num documentário do History Channel. Eu vou colocar o link na descrição e no final da aula, no decorrer desse vídeo, nós vamos colocando algumas questões e respondendo juntos. Beleza? Bem, então vamos lá. Respondendo essa primeira pergunta, por que deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários? Então a resposta para isso aí, nós temos lá no Antigo Testamento. Nós vimos isso no primeiro vídeo, nós vimos isso na aula passada. Quem não assistiu, por favor, volta lá no vídeo anterior e assista, certo? Então vamos lá. Então, segundo o Antigo Testamento, lá na Bíblia, na parte até que é dos livros da Torá, falam sobre essa revelação, né, de Deus para Abraão e da chamada Terra Prometida, Canaã, certo? Então nós temos aqui, esse grande deserto arábico, e do lado de cá a Mesopotâmia, nós já vimos lá para trás, né? A região onde hoje é o Iraque, essa região que é chamada de crescente fértil, que liga a Mesopotâmia até o Egito, né? E aí nós temos aqui o trajeto provável de Abraão, segundo a Bíblia. Nós temos as várias regiões que eram dominadas por vários povos, como assírios, babilônicos, até o Egito. Aqui entre o Egito e essa região de Canaã, nós temos o Monte Sinai. Essa região hoje aqui é palco de grandes guerras, grandes batalhas. Essa região já foi palco e ainda é disputada, ainda é uma área de reivindicação do Egito, brigando com Israel hoje. Então nós temos aqui, essa região banhada pelo Mar Mediterrâneo e aqui o Mar Vermelho. Nós temos aqui, o delta do Nilo, do rio Nilo, e aqui na Mesopotâmia o chamado Golfo Pérsico, das regiões mais ricas de petróleo do mundo. Bem, então eu vou pausar aqui, eu vou minimizar o slide e nós vamos para o documentário, colocando as questões, a gente assistindo junto, beleza? Vamos nós! Bem, esse documentário, como falei para vocês, ele é do History Channel, eu vou colocar no link da descrição aí do vídeo. Vamos lá. Então eu quero colocar a primeira pergunta aqui. Será que dá para a gente pegar a Bíblia e colocar como fonte de pesquisa? Lembra o primeiro assunto que nós vimos, nos primeiros assuntos lá para trás, no primeiro bimestre ainda, nós falamos sobre as fontes primárias, lembram disso?
Olha, quem não lembra, por favor, vá lá atrás. E o tio Lelê falou, acho que no primeiro vídeo, sobre as fontes primárias. Só para relembrar, de forma abreviada, as fontes primárias são a base de pesquisa dos historiadores. Então a pergunta é, será que a Bíblia ela pode ser usada, ser utilizada como fonte primária? Se sim, como que nós devemos utilizá-la? Então, essa pergunta será respondida ao longo do vídeo. Vamos nós? Vamos lá. Eu estou a caminho da cidade de Davi. Ela fica bem ali, no final daquela colina. Esta é a origem da antiga Jerusalém, o lugar onde tudo começou. Foi construída milhares de anos atrás, no tempo em que o mundo era abalado pela palavra dos profetas, homens que se acreditavam escolhidos por Deus para transmitir sua mensagem. Eles previam tudo, de desastres naturais como... Bem, então nós temos aqui, gente, uma região que foi pesquisada por arqueólogos, historiadores e chegaram no local onde foi a antiga cidade de Davi. Isso mesmo, né? Eles chegaram a essa conclusão. Então nós vamos assistir a vários relatos e embasados por vários cientistas, como eu falei, arqueólogos, sociólogos, antropólogos e historiadores, chegando a conclusões e para responder essas questões. Vamos nós? Como terremotos e inundações, batalhas sangrentas e o declínio de impérios. De fato, eles até previram a destruição deste mesmo local. Sabem de uma coisa? Eles acertaram em cheio. Opa! Então, gente, eu vou ter que pausar, é claro, por causa de direitos autorais, de copyright. Então, não posso deixar o vídeo passar por muito tempo, né? Então, por razões óbvias, eu tenho que pausar e ir conversando com vocês. Lembrando que eu vou utilizar o documentário, só uma parte dele, para desenvolver a minha aula de hoje, certo? Então, eu tenho uma primeira pergunta, lembrando, eu vou colocar essas questões numa folhinha e vou enviar para vocês, tá bom? Mas só para a gente respondendo oralmente aqui, é claro que na nossa aula nós iremos fazer juntinhos, certo? Vamos lá. Por que havia tantas profecias na época dos antigos hebreus? Será que nós temos a resposta aqui? Vocês lembram do vídeo 1? Nós falamos sobre a presença das religiões, da crença dos deuses, dos povos antigos. E, em especial, do povo hebreu, eles acreditavam num único Deus, né? Jeová Javé. E aí, como a religiosidade era muito, extremamente forte na vida deles, toda a vida estava repleta de profecias. O que são profecias? São promessas de Deus, certo? Então, segundo aqui o apresentador desse documentário, essas profecias elas foram concluídas. Vamos nós. As ruínas da cidade de Davi situam-se ao sul do Monte do Templo, a colina do lendário Templo de Salomão. Aqui, gente, como o templo era, tá? Isso aqui é uma representação gráfica de como que esse templo era em sua originalidade. Ele não existe mais, nós já vimos no vídeo passado que esse templo foi, a partir das ocupações, das invasões de outros povos, ele foi destruído e reconstruído, destruído e reconstruído, beleza? Eu vou me encontrar com Sharash Lo. Esse homem explorou cada centímetro do mundo sob a cidade de Davi. Vamos descobrir como as profecias literalmente moldaram esta cidade. Então a cidade de Davi fica sobre uma colina. Sim, boa parte dela está sob nossos pés. E por que neste local que a cidade se situa? Porque este é o único lugar em que existe água nos montes de Judá.
A água era essencial para a cidade, mas os túneis subterrâneos construídos para captá-la seriam palco de uma das batalhas mais sangrentas que a cidade jamais viu. Então, daqui em diante, vamos pelo subterrâneo, é isso? É, o início foi construído e depois escavado. Sei. Isso aqui, gente, foi construído muito tempo depois. O que restou foram ruínas na parte interna, certo? Então, a partir do momento em que um povo foi invadindo e foi destruindo o que era antigo e foi construindo algo novo. E aí nós temos centenas de anos de construção e destruição, na verdade milênios, né? Nós temos séculos antes de Cristo. Vamos lá. Nossa, então fica mais antigo a partir daqui. Sim, daqui até chegar na água. Viram? Então, essa parte onde eles chegaram aqui é a parte mais antiga, ou seja, a região original. As outras partes foram camadas que foram construídas e aí, mais recente, eles fizeram uma escavação para ter acesso a esse túnel antigo. Vocês entenderam? Então, é como se esses túneis estivessem aqui, né? E camadas sobrepostas até chegar aqui. Então, os arqueólogos foram mandando escavar, né? Empresas, né? com máquinas escavando até chegar ao túnel antigo. E aí fizeram túneis mais modernos para ter acesso. Estamos, na verdade, na entrada original da fonte da cidade de Davi. Sim. E estas paredes foram escavadas, então Sim, isso tem milhares desde de o anos. tempo de Abraão. Que maravilha. Que interessante, né, gente? Caramba, isso é muito interessante. Ou seja, são as paredes do túnel na época da cidade de Davi. E outra coisa interessante é que, se ali havia um deserto, a pergunta é: qual a importância desse túnel? Vamos assistir? Esse túnel é um túnel d'água, então preste atenção. Há mais de 5.000 anos, Jerusalém foi fundada por um pequeno grupo de pessoas, atraído pelas águas da fonte de Gihon e pela defesa natural fornecida pelas altas colinas. Durante os 2.000 anos seguintes, foram erguidas muralhas para protegê-la das tribos rivais. Mas as mesmas muralhas que afastavam o inimigo também bloqueavam o acesso àquela que era a única fonte de água da cidade. Então, só para vocês entenderem, então essas primeiras tribos, elas se organizaram perto dessa fonte, essa única fonte d'água dentro do deserto. E aí, à proporção que essas tribos foram se desenvolvendo, elas mandaram construir, ou construíram, né, melhor dizendo, uma grande muralha. Só que essa muralha, ela era utilizada para proteger essas tribos, mas acabaram também separando o acesso a essa fonte, certo? Então, qual foi a saída para ter acesso a essa fonte? Vamos ver. Lembrando que havia outras tribos, né, por isso da importância de construir essa muralha, né? Outras tribos disputando territórios. Então, nós temos aqui, ó, a primeira pergunta é: por que havia tantas profecias na época dos antigos hebreus? Essa pergunta ela já foi respondida, certo? 2. Fale sobre a importância dos profetas entre os judeus e hebreus. Vamos assistir daqui a pouquinho e vamos responder essa questão. A terceira pergunta que eu coloquei foi lá para trás: podemos dizer que a Bíblia pode ser utilizada como fonte histórica? E é para desenvolver essa ideia, tá bom? A quarta questão é: qual a importância da água para o povo de Davi? Vamos lá? Por volta de 2000 a.C., os canaanitas escavaram um aqueduto secreto que ligava a fonte e a cidade. Além de abastecer a cidade com água, esse túnel teve papel crucial em uma batalha em Jerusalém.
Bom, eu vou parar você aqui um instante, pois quase ninguém sabe, já que não pusemos uma placa, mas bem aqui acima Sim. da sua cabeça está a muralha da cidade antiga. Isso significa que você veio de dentro da cidade e agora está indo para fora da cidade. E a muralha da cidade está acima de nós. Aqui estamos fora da cidade. Sim, neste momento você está fora da cidade, isso mesmo. Todos os dias, os canaanitas carregavam pesados jarros de água por essa passagem até uma torre de guarda sobre a fonte e desciam escadas íngremes para coletar água em segurança. Isso, gente, está descrito na Bíblia. Na Bíblia fala sobre um grande cano que era usado levando da fonte até o povo de Davi. Interessante, né? Então vocês podem observar que a partir das escavações e pesquisas chegaram à conclusão que esses canos, na verdade, eram aquedutos criados pelo povo de Davi. Interessante, não? Vamos nós. A ideia desse maravilhoso sistema era conectar as pessoas que moravam na cidade com a fonte de água. Sem essa fonte, as pessoas morreriam em aguentariam. cerca de 3 dias. As defesas da cidade mantiveram-se por 1000 anos. Então, no ano 1000 a.C., Davi, rei do norte de Israel, quis unificar o povo judeu sob seu comando. Famoso por ter matado o gigante Golias quando era criança, Davi tinha apenas 30 anos quando marchou para Jerusalém com um pequeno exército e uma profecia. A profecia foi basicamente feita pelo profeta Samuel. Ele disse que a partir daquele tempo a cidade seria revelada e existiria para sempre sob a casa de Davi. Toda a casa de Davi reinaria sobre a cidade para sempre. Mesmo que fosse expulso, ele sempre retornaria. Sabemos que Davi conquistou a cidade e a governou por mais de 30 anos. Mas não há sinais de que as muralhas foram invadidas. Não há sinais de destruição. Então, como Davi conseguiu se infiltrar na cidade? Lembre-se, Davi era... Então nós temos aí evidências bíblicas e evidências históricas. Elas estão indo contra ou elas estão a favor? Estão a favor, né? Então as evidências históricas comprovam as evidências, os relatos bíblicos. um jovem muito corajoso, mas ele tinha apenas algumas centenas de guerreiros e não poderia vencer as grandes muralhas da cidade se não usasse o cérebro. Segundo a Bíblia, Samuel profetizou que a vitória de Davi viria em um ataque surpresa desferido através de um cano subterrâneo usado para água. Ele conquistou a cidade não pela força, mas graças a um grupo de poucas pessoas que entrou por este sistema de água e abriu os portões para os outros. Ele veio pelo subterrâneo. Ele veio pelo subterrâneo e pegou todos de surpresa. Durante séculos, estudiosos e aventureiros buscaram um pequeno canal de água, até que os especialistas perceberam que o cano bíblico provavelmente se refere a este túnel. Todo este sistema aqui, que basicamente levava as pessoas até a água, pode ser o cano mencionado na Bíblia. Mas a passagem de Davi por esses túneis era isso. uma parte da profecia, é isso? Claro. Que legal, né? Então vocês estão percebendo que o tempo todo a história do povo de Davi, do povo hebreu, se mistura às profecias, e essas profecias elas dão caminho para a sua história, elas dão caminho para as conquistas, para os feitos, para as ações dos reis e do povo também, do povo mais simples também. Pelo sistema de túneis, com 40 metros de comprimento, o rei Davi conquistou a cidade e cumpriu a visão profética de Samuel, na qual um rei poderoso criaria um reino judeu. Aliás, gente, eu pulei uma boa parte do documentário, mas lá no início mostra, por exemplo, a manjedoura. Então eu vou colocar o vídeo na íntegra, o link, né? Vocês assistam na íntegra todo o vídeo. Porque lá no início mostra a manjedoura, onde Jesus nasceu, e aí eles escavaram e tem acesso. Isso é uma área turística, as pessoas vão lá. É muito interessante, esse documentário é muito bacana. Foi produzido pelo History Channel e postado no YouTube. Então vocês terão acesso a todo o documentário e conhecimento assim muito amplo, muito bacana.
Davi e seus descendentes governaram durante séculos, mudando a face da cidade que passou a ser a capital de um reino poderoso. Aí que vocês observam, ali mostrou a área mais atual, né, a área moderna. Vocês observam que a região de Israel hoje, ela se mistura com ruínas, né? As edificações, elas lembram bastante as antigas, né? Elas são feitas, algumas feitas de pedras. Então você vê essa cor meio acinzentada aí, é por conta da própria natureza lá. Eles utilizam as pedras para construção antiga. Claro que tem construções novas, né, feitas de outros materiais, óbvio. Mas essa não foi a única profecia em que esses túneis tiveram um papel nas batalhas da cidade. Ó, fiquem ligados, mais outra profecia, hein? Fiquem ligados aí. 300 anos depois do rei Davi, Jerusalém confrontou a ameaça poderosa do exército assírio. Segundo as profecias, mais uma vez a vitória dependeria da fonte de Gihon. Tô ouvindo som de água. Sim, é que já estamos lá, bem perto da água. Mas esta água é natural? Esta é a própria fonte de Gihon que estamos falando tanto. A fonte foi usada por muitos anos. Mas em 701 a.C., o exército assírio, com 200 mil homens, varreu Israel. Bem, nós vimos isso aí num dos vídeos lá para trás, né, da Síria. Né, esses povos eram povos guerreiros, conquistadores. Então, nesse momento, os assírios vão invadir e dominar, né? E então vocês observam que no momento em que um povo está se desenvolvendo, está prosperando, ele é dominado por outro povo. É por isso que nós não temos assim um longo império de um povo só. Né? Tem um período de formação, de seu desenvolvimento, de seu auge, e logo depois ele, né, entra em ruínas por conta da ocupação de outros povos. Então, em resumo, lá numa aula na última aula, né, no último vídeo, nós vimos que uma característica do povo hebreu é sair, é fugir, né, ter o êxodo e se adaptar, mas mantendo as suas tradições. Vamos lá. O rei da Judéia precisava de uma defesa que salvasse o reino e cumprisse a profecia de Isaías de que os túneis eram a solução. Os assírios tinham conquistado 46 cidades e marcado o local das vitórias com uma pilha de crânios. Jerusalém era o próximo alvo. Conforme aqui, gente, é Jerusalém de hoje, né? Na época não era assim. O exército se aproximava e os refugiados acorriam a cidade, o rei Ezequias percebeu que aqui é Israel antiga. Um caminho até a fonte não bastaria. Ele precisava de um canal que trouxesse a água para a cidade. Jerusalém tinha crescido 3 ou 4 vezes na época. Enquanto construía uma nova muralha, ele pensou: a água não é bastante para sustentar a todos. Eu preciso resolver isso, e realizou um feito incrível. Uma grande obra que foi criar e escavar o túnel de Ezequias, em que estamos entrando agora. E outra coisa interessante, né? Vocês que reclamam tanto de tudo, né? Uma preguicinha fora do comum de tudo, né? De acordar cedo para estudar, ou de copiar alguma coisa, né? Quando o professor pede, ou fazer alguma tarefa do papai e da mamãe, né? Do vovô e da vovó, do tio da titia. Observe as dificuldades desses povos antigos. Imaginem andar quilômetros com baldes d'água, levando, que naquela época não havia bombas d'água. Então tudo era no muque, tudo era carregando e por quilômetros, né? Às vezes subindo escadas e com medo de ocupações lá fora, de outros povos invadindo. Vocês estão observando? Então a história nos ensina demais, né? Inclusive de parar de reclamar da vida. Vamos nós. O túnel de Ezequias tem 500 metros de comprimento, 100 dos quais sob o solo, e sai do lado ocidental. Há um leve declive da fonte para a piscina de Siloé, que é o extremo do túnel dentro da cidade.
Foi tudo escavado à mão e na penumbra, pois em excesso, as lâmpadas de óleo consumiriam o oxigênio. Quando o exército assírio chegou à cidade, o profeta Isaías subiu na muralha e alertou: vocês não devem entrar na cidade, assim diz o Senhor, pois estamos prontos. Bom, Isaías sabia que uma nova muralha e este incrível sistema tinham sido construídos. Então este era o conhecimento secreto que Isaías tinha quando fez a profecia? Era. Os assírios sitiaram a cidade por meses. Então essas profecias também de alguns profetas, elas tinham um fundamento com as informações especiais que esses profetas tinham acerca do seu povo, né? Então essa profecia dele não foi só meramente o que Deus falou, mas ele tinha uma informação especial sobre essa nova obra, essa nova muralha e esse novo sistema de canais. Vamos lá. Até que foram dizimados por uma praga e recuaram, cumprindo a profecia de Isaías. É por causa desta água, então, que Jerusalém existe hoje? Achamos que sim. É incrível. Este sistema de água foi criado para a defesa contra os assírios. Esta água vem exatamente da mesma fonte que fluía naquela época. Vamos dar uma olhada. Olha só essa água. Ela corre por aqui. Olha como este túnel é longo. Ele continua nas duas direções. Este túnel é o alicerce da antiga Jerusalém e faz parte de uma profecia. Um profeta disse que o túnel salvaria a cidade. A destruição da cidade foi profetizada. E a destruição do templo, todas essas profecias empilham-se uma sobre a outra e constroem uma lenda que é Jerusalém. Mas o único modo de chegar ao fundo da lenda é descer aqui, até aqui no subterrâneo. O rei Davi cumpriu a profecia de um reino judeu unificado. Mas em uma terra cercada por impérios, os judeus teriam de lutar para salvar a Terra Santa. Quando os romanos cruzaram o continente... Então nós temos a quinta questão. Se na região de Canaã havia um solo pedregoso e infértil, por que as tribos se formaram ali? Nós já respondemos essa pergunta, né? A resposta nós vimos, né, das revelações de Deus, da escolha de Canaã como a terra prometida. E a sexta e última questão, fale sobre a importância dos túneis d'água para os cananitas, para o povo de Canaã, né? Então, primeira importância de utilizar essa água para beber, para tomar banho, para fazer os alimentos, preparar os alimentos, mas também serviu como um sistema de defesa contra as invasões de outros povos. Agora para finalizar, vamos ainda ver essa parte aí dos romanos. Eles resistiram e, mais uma vez, usaram os túneis como campo de batalha. O celular, a mensagem instantânea, o firewall e a mensagem de voz foram inventados em Israel. A Israel moderna, tá, gente? Então, só para lembrar, o celular, a mensagem instantânea, né, o SMS, o firewall, a mensagem de voz foram inventadas em Israel moderna. Tem muitas e muitas e muitas outras invenções. O Tio Lelê falou para vocês sobre o sistema de ultrassom, né? Foi inventado em Israel, aquela canetinha de cursinho de inglês que todo mundo conhece, né? A primeira canetinha foi da Positivo. E você passa da palavra que você não sabe em inglês e ela dá a tradução, né? Outros cursos de inglês hoje usam essa canetinha. Ela foi inventada em Israel, né? No século XX ainda. E bem ainda utilizada hoje em dia. Então, quer dizer, várias tecnologias do século XXI, né, do século XX, foram inventadas, foram feitas pelo povo de Israel. Israel moderno, hein? Não confunda o Israel de hoje com o Israel lá de antigamente. Isso é só uma curiosidade.
Vamos lá, agora sobre os romanos. Romano Israel. Gente, essa aqui é Israel moderna. Vocês viram aí os pães, as ruas, olha que bacana. Turistas. A cerca de 20 minutos de Jerusalém, ficam as ruínas de uma incrível fortaleza. Ela se chama Heródion e seu nome vem do rei Herodes, que é famoso por suas incríveis obras de engenharia e também por seu comportamento imprevisível. Mas seus subterrâneos ocultam uma história diferente. A história de uma profecia tragicamente frustrada, de um derramamento de sangue em grande escala e de uma tragédia de proporções bíblicas. Vocês já ouviram falar em Herodes, não já? Então foi o rei que na época de Jesus nasceu e que ele ouviu da profecia do nascimento do Messias e que ele nasceria um novo rei. E aí, enciumado, ele mandou matar todas as crianças nascidas até 2 anos de idade. E aí morreram centenas de crianças. Vamos lá. Embaixo dessa enorme montanha feita pelo homem, há um sistema de cisternas e túneis que teve papel crucial em uma das maiores revoltas do mundo antigo. Ela foi liderada por um lendário comandante judeu e impulsionada por uma antiga profecia de um Messias. Para os cristãos, ela se cumpriu com o nascimento de Cristo. Vou encontrar o Dr. Barkai, um arqueólogo israelense especializado no passado do Heródion. O grande templo em Jerusalém foi destruído e a fortaleza do Heródion desintegrou-se. Nossa! Então aqui era o palácio. Este é o Palácio da Montanha. Foi acrescentado a um palácio muito maior que ficava abaixo. No ano 132, 60 anos depois da primeira revolta, essas cisternas abandonadas foram usadas para outro propósito quando a Judéia foi surpreendida por uma nova revolta. Aí eu falo para vocês, né, gente? Um turista comum, né, de pessoas comuns, vão lá em Israel, vão conhecer só o miolo de Israel de hoje, né? Um estudante de história, uma pessoa, né, que quer ampliar seus horizontes de conhecimento, vai visitar Israel, vai para onde? Vai também para a cidade antiga, claro. Cidade nova, né, moderna, claro. Mas também vai buscar essas ruínas, vai buscar conhecimentos históricos e até bíblicos, né? Bíblicos/históricos. Se confundem, vamos nós. Olhem que bacana. Este é o local por onde eles levavam a água direto ao palácio. Tudo isto foi escavado. Tudo foi escavado, quase todas as cisternas originais. Saímos em outro lugar. O que é isto? Esta é uma das cisternas originais de Herodes o Grande. Podemos ver algumas marcas da água. O gesso mais acinzentado é um reboco hidráulico. Ele pode conter água até hoje, embora tenha mais de 2000 anos. Mas em 132, quando irrompeu a rebelião, os judeus transformaram os túneis em uma armadilha mortal. Quando os rebeldes judeus ocuparam as ruínas da fortaleza de Herodes, encontraram o sistema de cisternas e túneis construído 150... Vamos entender o que estava acontecendo nesse momento aí. Olha só, então nós temos Herodes, que é um rei que representa Roma. Nesse momento, Israel é uma área de domínio romana, né? Então Jesus nasce numa época que o Império Romano estava chegando no seu auge, né? Estava se formando aí como império. E aí a área da antiga Galileia, né? A área de Israel, era uma área de domínio romano, né? E Herodes era um rei que representava Roma. E aí, parte dos judeus fizeram uma rebelião contra Herodes. 50 anos antes, a fortaleza ocupava 3.000 metros quadrados. Os engenheiros de Herodes criaram uma montanha na planície desértica.
Construíram uma estrutura cilíndrica com paredes duplas, cobriram com toneladas de terra e transformaram uma pequena colina em uma imponente montanha de 700 metros de altura. O palácio construído no topo era rodeado por muralhas e torres. Tinha grandes salões, luxuosos aposentos particulares e banhos romanos. O conjunto usava muita água e as cisternas subterrâneas também precisavam ser enormes. Depois da destruição do conjunto, os romanos não se incomodaram com a montanha. Mas os rebeldes conheciam o subterrâneo e seu brilhante líder militar decidiu usá-lo. O líder da segunda revolta era um homem muito carismático. O seu nome era Simão, o filho de Cosiba. Na Torá, o livro dos Números profetiza a chegada do Messias, ou filho da estrela, que virá para salvar os judeus. Para os cristãos, que na época eram apenas uma pequena seita judaica, a profecia previa o nascimento de Jesus. Para a maioria dos judeus, Simão era o Messias, a quem chamavam Bar Kokhba, filho da estrela. Bar Kokhba era um líder militar brilhante e cruel, que exigia lealdade absoluta. Existe uma lenda de que seus homens tinham de cortar os próprios dedos para demonstrar lealdade. Quando Bar Kokhba e seus homens descobriram as cisternas, criaram um plano engenhoso para usá-las contra 12 legiões de soldados romanos, quase 100 mil homens. Eles escavaram as paredes de gesso das cisternas e foram para todas as direções. É um sistema de túneis muito complexo para confundir o inimigo. Muito interessante, não? Gente, eu vou só avançar mais um pouquinho aqui para vocês assistirem aqui. Ele chegando. Os rebeldes foram dizimados. Os sobreviventes foram aprisionados ou vendidos como escravos. Essa é a saída daqui e também a entrada. Mas que batalha mais brutal! Esses homens enfrentaram o Império Romano. Só faria isso quem tivesse convicção. E eles acreditavam ter o apoio de uma profecia segundo a qual seu líder poderia ser o Messias. Então, só para vocês entenderem melhor, nessa época aí havia a profecia do Messias, né? Então, vários foram confundidos com o Messias. O próprio profeta Isaías, por muitos seguidores de Isaías, ele foi o Messias, né? Depois vieram tantos outros, tanto que os judeus não acreditam em Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Para eles, o Messias ainda virá. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Então, respondam as questões. Na próxima e na nossa aula nós faremos a correção, beleza? Então, um beijinho nas crianças e até mais!